never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na aula de arte. Nós estamos estudando o capítulo 3, As cores expressam sentimentos, e nós já iniciamos esse capítulo analisando algumas obras artísticas. Isso mesmo, nós analisamos que os artistas eles empregam cores para transmitir sensações e sentimentos, e que dependendo dessas cores que são empregadas, os sentimentos e sensações podem ser diferentes. E os artistas eles usam desse meio para provocar esses sentimentos em nós. Nós analisamos obras de Henri Matisse, nós analisamos as obras também com tons mais claros e mais escuros, e vocês realizaram uma atividade, onde vocês iriam dizer que sensações vocês sentem num lugar escuro, num lugar claro, que sentimentos as cores provocam em vocês, e vocês fizeram essa atividade brilhantemente. Hoje nós vamos continuar falando sobre as cores, mas nós vamos falar no estudo mais técnico sobre as cores. Abra um livro, por favor, na página 32, onde nós vamos iniciar o nosso estudo com as cores, tá? Então, primeira coisa, nós temos uma divisão de cores, isso mesmo. Nós temos as cores chamadas cores primárias, isso. Nós temos as cores chamadas secundárias e temos as terciárias. Além disso, nós temos as cores neutras e temos também uma divisão entre cores frias e cores quentes. Isso. Para ficar claro, nós vamos estudar cada uma por vez. A vez agora são das cores primárias. Sim, lá no livro de vocês aparecem as cores primárias, tá? E por que elas são chamadas de cores primárias? Porque elas são as primeiras. Elas não se originam de outras cores. Elas podem também ser chamadas de cores geratrizes, porque elas geram todas as outras cores. Então, como cores primárias, nós temos o azul, o amarelo e o vermelho, certo? Essas cores primárias, elas se misturam e dão origem às cores secundárias. Por isso o nome secundárias, porque vem de segundo. Então, cores primárias, elas não são geradas de nenhuma outra cor, e as secundárias, que são resultado da mistura das cores primárias. Isso mesmo. Então, as cores primárias, elas se misturam para dar origem às cores secundárias, as que vêm em segundo caso. Vamos lá primeiro. Nós temos nas cores primárias, como eu já disse para vocês, amarelo, azul e vermelho, isso mesmo. E aí, eu gosto sempre de lembrar daquela musiquinha do Coelhinho da Páscoa, né? Que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim, azul, amarelo, vermelho também. Então, os ovos são as cores primárias. As cores secundárias, elas são a mistura de duas cores primárias. Por exemplo, a primeira mistura, quando eu misturo vermelho, como está aí na imagem para vocês, vermelho com amarelo, eu vou obter a cor laranja, isso mesmo. Quando eu misturo azul com amarelo, eu vou obter a cor verde. E quando eu faço a mistura do vermelho com azul, eu vou obter a cor roxo, exatamente isso. Então, laranja, verde e roxo são as cores secundárias. São as cores secundárias, tá? As misturas de uma cor secundária e uma cor primária vão dar origem às cores terciárias, isso mesmo, né? As cores terciárias têm esse nome porque elas são misturas de 3 cores. Como, por exemplo, como aparece na imagem a vocês. Eu tenho a cor primária vermelho e tenho a cor laranja. Sendo que a cor laranja é secundária, porque para que eu pudesse obter a cor laranja, eu misturei vermelho com amarelo, tá? Então, a mistura da cor vermelho com laranja, eu vou ter um vermelho alaranjado, isso mesmo. Então, o vermelho alaranjado, ele é uma cor terciária. Quando eu misturo o amarelo com laranja, eu vou ter uma cor amarelo alaranjado. Então, amarelo alaranjado é uma cor terciária. Quando eu misturo amarelo com verde, amarelo sendo cor primária e verde sendo uma cor secundária, eu vou ter o amarelo esverdeado, que é uma cor terciária, isso mesmo. Quando eu misturo verde com azul, e aí eu tenho uma cor secundária com uma cor primária, eu vou obter o quê? Um azul esverdeado, isso mesmo, azul esverdeado.
E quando eu misturo o azul com a cor violeta, eu vou ter um azul arroxeado, ou azul com roxo, azul arroxeado, certo? Quando eu misturo o vermelho com o violeta, eu vou ter um vermelho arroxeado. Então, aqui nós estudamos as cores primárias, que é azul, amarelo e vermelho, as cores terciárias, que são laranja, verde e roxo, e as cores terciárias, que são vermelho alaranjado, amarelo alaranjado, amarelo esverdeado, azul esverdeado e vermelho arroxeado. Até aqui nós estudamos as 3 cores da paleta, certo? Agora nós vamos para a página 34. Isso mesmo, na página 34. Lá na página 34 aparece o título de círculo cromático. Isso mesmo. Vocês já ouviram falar no círculo cromático? Suponho que sim. Vocês conhecem o círculo cromático? Para que ele serve? Em que momentos a gente usa? Então é sobre ele que nós vamos falar agora. O círculo cromático é formado por 12 cores, certo? Sendo elas as 3 cores primárias, as 3 cores secundárias e as 6 cores terciárias. Juntando todas elas, nós temos 12 cores, certo? Vocês estão vendo agora o círculo cromático, aí na imagem para vocês. Esse círculo cromático, ele é a reunião dessas 12 cores, certo? Que eu estou mencionando a vocês. Tem tanto as cores primárias, quanto as secundárias, quanto as terciárias. Vamos lá primeiro. Percebam que nós temos as 3 cores primárias, identifiquem aí. Amarelo, o azul e o vermelho, certo? Essas cores aparecem aí. Do lado dessas cores vai aparecer as cores secundárias e terciárias. E aí nós temos o amarelo alaranjado ao lado do amarelo, o laranja, o vermelho alaranjado, temos o vermelho como cor primária, o vermelho arroxeado, o violeta secundária, azul arroxeado, temos o azul cor primária, o azul esverdeado, o verde, a cor secundária, e temos o amarelo esverdeado. Então, no círculo cromático nós temos todas as cores, as 12 cores, tá? Observando agora o círculo cromático, nós vamos perceber que nós temos as cores complementares e temos também as cores análogas, isso mesmo. O que são cores complementares? São cores opostas. Por que, professora, que elas são cores opostas? Porque dentro do círculo cromático existe um contraste entre elas. Elas não têm nada em comum, porque elas não têm nada que na hora que eu fosse fazer a mistura que tivesse em comum. Por exemplo, observem a cor laranja e a cor azul. Elas são cores complementares. Por quê? Azul é a cor primária, não é isso? Laranja é uma cor secundária. Quais são as cores que eu utilizo para obter o laranja? Isso, vermelho e amarelo. Qual é a única cor primária que eu não emprego para conseguir o laranja? O azul. Então, por isso que elas são complementares, porque elas não têm nada em comum, tá? Pensem agora na cor verde, olhem aí, e na cor vermelho. Essas 2 cores, elas são cores complementares ou contrastantes. Por quê? A cor verde, ela é uma cor secundária, como nós já sabemos. E o vermelho é uma cor primária. Para me obter a cor verde, eu usei 2 cores. Não foi isso? Eu usei azul e amarelo, certo? Qual foi a única cor primária que não foi usada nessa mistura? Isso mesmo, o vermelho. Por isso que elas são cores contrastantes, elas são cores que não têm nada em comum. E a gente utiliza essas cores, né, juntas para chamar atenção, para destacar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero fazer um cartaz que chame a atenção, um cartaz que quando as pessoas olhem já fixem os olhos. Então, nesse cartaz, os designers gráficos, eles empregam as cores complementares, porque elas, uma do lado da outra, elas chamam mais atenção, tá? E nós temos também agora, no círculo cromático aparecendo a vocês, as cores análogas. O que são as cores análogas? São as cores que estão uma do lado da outra no círculo cromático, porque elas estão lado a lado, porque elas têm algo em comum. Então, percebam aqui, no círculo de vocês, a cor amarelo, o amarelo alaranjado, o laranja,
o vermelho alaranjado e o vermelho. Elas estão todas próximas. Por quê? Porque todas elas têm algo em comum. Por exemplo, o amarelo com laranja. Qual é o que tem em comum? A cor amarela, ela está na composição da cor laranja. E o vermelho alaranjado, o que ele tem a ver com o vermelho? Também por isso, porque eu utilizei vermelho na composição dessa cor terciária. Então, as cores análogas, elas possuem a cor básica em comum. Por isso que elas são análogas e estão próximas uma das outras no círculo cromático, certo? Por exemplo, aí, entre o verde e o laranja, possuem uma cor amarela em comum, né? Vocês observem aí, elas estão em comum. Por quê? Porque o verde, ele foi construído com a cor amarela e azul. E o laranja foi construído com a cor amarela e com a cor vermelha. Então, elas têm algo em comum. Esse círculo cromático, ele é usado tanto pelos artistas, quanto pelos designers gráficos, quanto também para os estilistas, né, que trabalham com moda. Por quê? Porque é fundamental a importância quando eles vão montar uma composição, quando se vai colocar, né, para o desfile ou construir uma vestimenta que chame a atenção, que seja mais calma, que demonstre mais leveza, que sejam cores que combinam mais entre si. Então, toda essa composição, ela é feita com círculo cromático. Na decoração de ambientes também, os arquitetos, os designers, eles usam esse círculo cromático para montar, né, um ambiente mais propício para o que vai ser utilizado, certo? Então, as cores, elas têm fundamental importância na nossa vida, porque elas provocam sentimentos e emoções, como a gente já estudou. Além dessas cores que nós temos, as primárias, secundárias, terciárias, as complementares e as análogas, nós também temos em nosso círculo cromático, agora fora dele, nós temos, observem aí, as cores quentes e as cores frias, tá? Quando a gente fala em quente, a gente remete a quê? A calor, a fogo, né? E imagine aí que cor seria o fogo, né, que a gente vê, que cor é o sol que a gente vê. Então, essas cores que trazem essa ideia de quente, que se relacionam ao fogo, ao calor, ao sol, elas são chamadas de cores quentes. E quem são elas? É o amarelo, o laranja e o vermelho, e as também cores que são construídas a partir dessas misturas, tá? Então, aí elas lembram o fogo e o sol, certo? Está aparecendo para vocês as cores quentes. Já as cores frias, que elas lembram água, gelo, elas lembram a chuva, elas lembram também a noite, né? Que o céu já está com a cor um azul mais escuro. Então, as cores frias, que elas também podem indicar calma, leveza, ou por vezes solidão, melancolia, desanimação, são as cores verde, o roxo e o violeta, e o azul, certo? Então, verde, azul e roxo são as cores que nós enquadramos como cores frias, isso mesmo, porque elas dão sensação de água, gelo, de noite, certo? E além dessas cores, nós temos as cores neutras, isso mesmo. As cores neutras, elas têm uma característica, né, que é predominante delas, que é a ausência de cor quente e cor fria. Então, elas são neutras porque elas nem são quentes e não são frias, tá? Então, quais são as cores? A primeira delas é o preto, que a gente indica como ausência de cor, então um lugar totalmente sem luz. Nós temos a cor preta, porque a cor precisa de luz. E nós temos o branco, que é quando eu junto todas as cores. Então, se vocês misturarem todas essas cores que nós estudamos até aqui, vocês vão alcançar a cor branca. E também a cor cinza, que é a mistura do preto com o branco, tá? E os seus tons, porque a gente tem variados tons de cinza, dependendo da quantidade de cada cor que a gente vai colocar na mistura, certo? Então, essas cores são chamadas de cores neutras, isso mesmo. Então, todas essas cores, elas causam sensações diferentes nas pessoas e nos ambientes, tá? E aí, para esta atividade, vocês vão realizar esse teste que aparece na página 35. Lá tá dizendo para vocês misturarem tinta guache, certo? Em um potinho para fazer essa
esse teste, né? Para fazer esse teste aqui que tá no livro de vocês. Então, primeiro, vocês vão misturar azul com vermelho e pintar no papel, que é a folha de chamex ou a folha do caderno de vocês. Vocês vão misturar depois o amarelo com o vermelho e pintar novamente. Depois vocês vão misturando as cores e descobrindo combinações. E aí vocês vão conseguir encontrar essas cores que nós estudamos até aqui. As cores primárias, secundárias, terciárias, complementares, análogas, quentes e frias, certo? Como atividade prática, nós vamos realizar duas pinturas, tá? Duas pinturas, isso mesmo. A primeira pintura, você vai utilizar cores quentes. Então, você vai representar um ambiente onde você utilizou as cores que fazem referência ao calor. Então, cores quentes. Depois, você vai realizar uma pintura onde você vai empregar as cores frias, que são quem? Verde, azul e roxo, tá? E suas variações em tons. Vocês vão pintar essas duas imagens, vão fotografar e vão enviar para a professora. Não esqueçam de assinar a obra de vocês com os seus nomes, certo? Espero que o estudo do círculo cromático tenha sido satisfatório para vocês e qualquer dúvida podem me procurar no PV, tá bom? Um beijo, boa aula e bom trabalho com as cores, porque cor, como vocês mesmos disseram nas atividades, cor é vida, arte é vida. Então representem a vida de vocês em dois momentos, um com cores quentes e um com cores frias. Beijo, tchau, tchau!